O gato lê. Diva, narrado por ela mesma. Texto baseado no romance Diva, de José de Alencar, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 9. A reforma do Palácio de Cristal, como agora eu chamava a nossa morada, de forma a agradar papai e para minha própria punição, estava completa. O apelido não era de todo infundado, uma vez que as portas internas eram quase todas de vidro cristal. Eu posicionara uma dessas persianas para poder cuidar através do reflexo do vidro quando o doutor chegasse. Quando ele entrou, pude observar sua visível admiração pelos novos acabamentos da residência. Com as reformas e consequente aumento no valor do domicílio, por certo, o meu preço também aumentara, ponderei com sarcasmo. Notara com algum prazer a apreensão estampada no rosto do rapaz, quando o criado lhe participou que seria o único convidado. Parece que não esperam ninguém mais, comentou o serviçal, também achando o fato incomum. O senhor mesmo janta na cidade, referia-se a meu pai. Logo minha tia entrou, recitando as frases conforme lhe tinha ensinado. Já sei que está muito curioso de saber o motivo deste jantar. Creio que apesar de não ser dos mais atilados, já adivinhei. Ele respondeu ironicamente, olhando diretamente para a porta, pois acabara de descobrir o meu reflexo no vidro e soube que era observado. Deveras. Vamos ver? Retrucou minha tia sem perceber a manobra. É mais uma prova da sua bondade para comigo e de seus repetidos obséquios. Porém, tia Leocádia não tinha a sagacidade de tia Matilde e não entendeu o galanteio que lhe fora dirigido. Ela ficou parada um instante, tentando elaborar as palavras do doutor. Depois concluiu, pois não acertou. Eu e o médico fizemos um esforço para não rir da pobre senhora. Ela continuou muito satisfeita conforme minhas instruções. Pretendíamos, logo que se acabassem as obras da casa, reunir aqui todas as pessoas de nossa amizade. Porém, Mano José não entende destas coisas. Geraldo é uma criança. E nós queríamos saber a opinião de uma pessoa de gosto. Talvez note alguma coisa que não pareça bem. A verdade não era bem essa. Acontecia que Geraldo, com seus 24 anos, não era mais uma criança. Porém, não passava de um idiota. Ele desejava convidar toda a sociedade que frequentava a casa de tia Matilde. Porém, papai considerava amigos os seus velhos companheiros de trabalho, que na maioria não frequentava a corte. Daí que não se chegou a um dominador comum de quem seriam os convidados. Contudo, o Amaral não tinha como resolver nossas desavenças internas e, além do mais, ele tinha razão. Aquela conversa toda não passava de uma desculpa inventada por mim. Achei que já era o momento apropriado para fazer a minha entrada. Porém, resolvi dar uma volta através dos outros salões, de forma a poder examinar minha indumentária, uma última vez no espelho do corredor. Eu escolhera, para aquele encontro, um vestido muito discreto, lembrando as roupas da antiga Emília, sem, contudo, permitir que elas tivessem a forma de saco. Dessa maneira, pretendia fazer a conexão de minhas duas identidades. Pude reparar com exasperação que o pó de arroz não conseguira disfarçar totalmente as olheiras que adquirira nesta última semana. Meu rosto amadurecera, obscurecendo o vício da juventude. Onde está a minha insensatez? Perguntei-me. Que ela volte e me traga as cores da mocidade. Entrei na sala e cumprimentei o visitante.
mantendo certa distância para evitar que o médico tivesse ocasião de me examinar com o seu olho clínico, constatando meu abatimento. Contudo, ele fingiu não prestar muita atenção na minha pessoa, continuando a palestrar animadamente com titia. Se eu pretendesse entabular uma nova batalha, encontraria um adversário bem recomposto. Porém, não era o caso. Estava cansada de esgrimas literárias. Sentei-me ao piano, dedilhando sem muita vontade, à espera de uma ocasião para conversarmos. Pouco depois, tia Leocádia necessitou sair para verificar alguma coisa junto aos empregados. Amaral dedicou-se a examinar um detalhe da decoração, tentando ignorar minha presença. Francamente, já estava quase me arrependendo de toda essa manobra só para ter oportunidade para conversar com ele. Porém, eu já demovera com toda a família para conseguir o encontro. Não iria desistir agora. Decidi que essa seria minha última tentativa. Subitamente, dei-me conta que não sabia como agir. Que hora mais imprópria para voltar à minha juventude, com toda a sua insegurança. Pensei com meus botões, aproveitando que o médico me dera as costas, aparentemente entretido em um adorno. Aproximei-me por trás dele e falei de forma apenas audível. Perdoe-me. Sei agora o quanto o ofendi. Não sabia então quanto lhe devo. Minha tia contou-me. A princípio, ele não teve forças para se virar para mim. Baixou a cabeça, tentando controlar as emoções. A aparente tranquilidade era uma frágil máscara que mal encobria a péssima semana que o rapaz também deveria ter passado. Depois, voltando-se, sem contudo conseguir encarar-me, falou com voz embargada. A senhora nada me deve, dona Emília. Estou pago. Já recebi o meu salário. Foi o preço de uma gratidão que tanto a incomodava. Não teve condições de continuar. Deu-me as costas novamente, a fim de esconder seus sentimentos. Faltou-lhe coragem para, mais uma vez, reduzir uma cifra o valor de sua vocação. Não me diga isso. Seja sempre generoso. Eu queria que ele me olhasse, que visse as marcas no meu rosto, que soubesse o quanto também sou humana. Quem deve sou eu, respondeu, sempre se relacionando com a diva. Um doente rico tem à sua disposição todos os médicos e os melhores, mas, para um médico principiante desconhecido, um doente que paga bem é uma fortuna. Eu mereci estas palavras, porque fui má e injusta. Fui até sem delicadeza, mas se lhe confessasse, teria pena de mim. Confessar-me o quê, dona Emília? Ele agora me olhava e dissera o meu nome, Emília, não diva. Infelizmente, a tia voltava e só tive tempo de segredar-lhe ainda. Logo, o jantar vai ser servido. Com essas palavras, Dona Leocádia nos convidou a passar para outra sala. Durante a refeição, a velha senhora contava animadamente as peripécias da reforma da casa. Amaral ouvia atentamente, dando sua opinião sempre que solicitado. Rimos várias vezes dos casos narrados de maneira simples pela bondosa anciã. Foi um momento alegre, destes que se tem no recôndito da família. Eu meditei que, embora se mantivesse sempre uma certa formalidade, poderíamos considerar o doutor um amigo íntimo. Afinal, ele participara de muitos eventos considerados particulares. Agora lá estava ele, opinando na reforma e na provável festa de inauguração. Eu quase não participei da conversa, porém, quando me ria, ele se voltava para mim como se quisesse beber do meu contentamento. Rapidamente, o rapaz desviava o rosto, temendo que eu pudesse ver todo o carinho que expressavam seus olhos. Pensei com meus botões. Com certeza,
Momentos como esse não têm preço. Depois da refeição, fomos passear na chácara. Eu e ele andávamos juntos, como dois namorados. Tia Leocádia percebeu e, com seu jeito simplório de ser, comentou: "Ah, já fizeram as pazes, muito bem." O doutor ruborizou até a raiz dos cabelos e se afastou um pouco com medo de me constranger a uma situação que talvez não fosse do meu agrado. No entanto, eu olhei bem no seu rosto e falei alto e em bom tom: "Nunca estivemos mal, minha tia. Não nos conhecíamos, não é verdade?" Ele nada respondeu. Limitou-se a vir ocupar o seu lugar de namorado. Eu estava tão feliz. Feliz como há muito não me sentia. Tinha vontade de sair correndo na frente como criança por aquelas terras que considerava só minhas. Instantes mais tarde, a tia alegou cansaço e se sentou a uma sombra, deixando-nos mais livres. "Não posso mais, estou cansada", protestou. Acredito que ela desejava mesmo que nos entendêssemos. Ela sabia que, por mais que o decoro proibisse, só se ficássemos a sós e conversássemos, poderíamos nos conhecer. E naquela chácara, quem mandava era Dona Leocádia. Ela determinava o que seria o decoro e ela determinou que conversássemos. "Venha ver a cascata!" eu chamei, afastando-me de titia. Amaral me acompanhou, um pouco constrangido, e se sentou em uma pedra perto da cachoeira. Eu dei uma volta, saltitando sobre os cascalhos ao redor do tanque d'água, bem como fazia quando menina. Depois, sentei-me ao lado dele e perguntei: "O senhor me julga muito ingrata?" "Eu, dona Emília?" "Oh, não negue, eu sinto..." Pois enganou-se. O que eu sou, talvez não lhe saiba dizer. Fiquei observando as espumas da correnteza que desabavam tão naturalmente, sem tempo de medir nem forma nem espaço, simplesmente sendo e deixando de ser a cada segundo. E me perguntei se aquele bom homem à minha frente já estaria apto a conhecer uma Emília. Tinha minhas dúvidas. Sou um espírito que duvida, um coração que vacila, disse-lhe sem coragem para ser mais específica. Esta gratidão que eu lhe consagro há 3 anos tem sido minha única alegria, continuei. Ele me olhou sem compreender. Como lhe explicar que, graças a ele, me dedicar à medicina? Como fazê-lo entender que fora o seu perfume de alfazema, a ruga na testa, o seu desejo de acertar, que me fizeram idealizar o homem que desejava para marido? Como é possível, dona Emília? Não acredito. Pois creia, tenho uma testemunha. Qual? Conhece a minha carta? Era uma carta que ele escrevera a papai, logo depois do meu restabelecimento. Avisava de sua partida para a Europa, a fim de estudos, e despedia-se pedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa família durante a sua ausência. Eu guardara o papel para que me proporcionasse forças de não desistir dos meus estudos. Eu achava engraçado que ele pedisse a proteção de Deus na sua ausência, como se, caso estivesse presente, fosse o nosso anjo da guarda, e não necessitássemos da intervenção divina. Eu também queria ser um anjo da guarda. Está assim amarrotada, continuei. Não sabe por quê? É ela que envolve os cabelos de minha mãe. Emudecemos ambos. Ele me olhava com tanto carinho, mas eu sabia que não olhava para Emília, olhava para a diva. Como será que ele me olharia se soubesse o que a carta representava para mim? Não, eu não podia dizer. Eu gostaria de poder dividir com ele o meu segredo, mas pelo menos por enquanto teria de carregar o fardo sozinha.
Agora já não era mais só um desejo de adolescente. Muitas pessoas dependiam de mim e não podia faltar com elas. Dominei a minha tristeza. No entanto, na medida do possível, quis continuar a ser franca com ele. Não acredito no amor. Alguma coisa me diz que não amarei nunca. Entretanto, o coração sente, tem necessidade de uma afeição criada por ele só, e que não venha do sangue. Há uma porção da alma que pertence à família e vive nela, como as raízes desta planta, no seio da terra que a produz. Mas a outra porção, essa é nossa unicamente, e também precisa de sentir e viver. Não é assim? Deus quis que fosse assim para que a humanidade existisse. Deus quis. Mas por que me pôs na alma esta dúvida cruel? Tenho 17 anos e já me sinto órfã das minhas esperanças. A senhora, dona Emília, que lhe falta? Espírito, formosura e riqueza, tudo que o mundo admira. Eu quisera não ser admirada, mas hesitei ao deparar com a veneração com que ele mirava a diva. Seria o meu rosto uma barreira entre nós dois? Nem eu mesma conseguia entender como a minha beleza, que deveria abrir meus caminhos em relação ao homem, deles me separava. Eu queria ser mais do que uma imagem, mas minha face era a porta que ninguém desejava trespassar, e atrás da qual me mantinham trancada. Não falemos mais nisso, eu disse, antes que a tristeza me devorasse. Já lhe disse que não acredito em paixões. Durante o ano que passou, esperdicei por aí, por essas reuniões, meus sonhos, minhas alegrias, minha alma. Sabe o que eu trazia? A desilusão. Quando entrava em mim, não achava senão uma lembrança doce e pura. Era uma boa gratidão, o reconhecimento que eu lhe votava. Obrigado, dona Emília. Oh, não me agradeça. Escute-me. Essa gratidão, esse sentimento bom e puro, era uma coisa minha, oculta e desconhecida, que eu dedicava no silêncio de minha alma à sua memória, porém não ao Senhor. Ah! Do Senhor eu tinha medo quando via. Tinha medo que me arrancasse também do espírito mais essa doce ilusão. Desculpe-me, eu não o conhecia então, duvidava. Mas por que motivo? Percebeu alguma vez em mim qualquer intenção de abusar? Nunca. Era uma coisa que não estava em mim, um temor vago e indefinível. Parecia-me que o hálito de sua primeira palavra vinha murchar em minha alma, a única flor de sentimento que brotara nela. E eu defendia-me afastando-o. Naquela noite não entendi. Disse aquelas más palavras. Perdoe-me. Eu também sofri. Sofri, mas porque elas não eram vingança, não. Gemido, sim, de quem tanto perdia. Eu sabia que ele não podia entender tudo o que lhe dizia. No entanto, eu fora sincera e chegaram mais perto de outra pessoa como jamais o fizera até então. Era verdade o que lhe dissera. Eu fora muito jovem e tivera medo de perder o meu sonho, se me aproximasse da pessoa real. Mas com o tempo, eu compreendera que o ser humano, ainda que com todas as suas limitações, vale mais do que um sonho. Eu agora estava com ele e sabia que ele não podia me conhecer totalmente. Sabia que possuía suas limitações, mas ainda assim o prezava muito e não desejava perdê-lo. A tarde caía, a solidão começava a encher-se de sombras, de perfumes, de eloquentes silêncios. Que linda tarde, murmurei. Aqui parece-me que eu poderia crer, mas lá, apontei com o queixo o castelo de cristal. Interrompemos nossa conversa, ouvindo o movimento nas ramagens ao nosso lado. Com a chegada da noite, Dona Leocádia vinha nos chamar.
Vamos, Mila? Sim, minha tia. Sem que tia Leocádia percebesse, apertei suavemente a mão do Amaral e lhe pedi: seja meu amigo. Meu Deus, como eu queria que ele fosse meu amigo. Como eu queria ter um amigo. Como eu queria que tudo que eu acreditava dele fosse verdadeiro. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.